Pronomes, um dos tópicos mais importantes da gramática, porque ninguém estuda pronomes isoladamente. Para entender o emprego dos pronomes, principalmente os pronomes átonos, você tem que passar pelos verbos, pela regência verbal. E aí, quando você melhora no emprego dos pronomes, de verdade, melhorou em vários tópicos gramaticais. Vamos resolver uma questão do IB de 2007 na Bahia. Substituindo o termo grifado pelo pronome átono correspondente, marque a alternativa em que houve erro na colocação pronominal. A banca já destacando que quer uma proposta errada e não é quanto ao emprego do pronome, mas quanto à colocação, a posição dele na frase com relação ao verbo. Na letra A, tinha me proposto a fazer exercícios 3 vezes por semana e o complemento verbal exercícios sublinhado. Proposta de colocação pronominal, tinha me proposto a fazê-los, o pronome colocado após o verbo, a famosa enclis. Na letra B, botou a saúde em segundo plano, a saúde é o complemento do verbo botar. Proposta, botou-a em segundo plano, com o pronome colocado após o verbo enclis. Na letra C, garantiria um dia útil de caminhada já no início da semana. E um dia útil de caminhada é o complemento do verbo garantir. Proposta de colocação pronominal, garantiria-o já no início da semana. E na letra D, prometer aos outros, então é impensável. Proposta de colocação pronominal, prometê-los, então é impensável. Parece-me que a banca fez de propósito. A letra D de dado contém um erro, mas não é o erro do enunciado. Portanto, resolver questões de concurso naturalmente passa pela interpretação correta, interpretação lógica do enunciado. Portanto, a banca quer erro, mas é de colocação pronominal. E a letra D de dado tem um erro quanto ao emprego do pronome. Prometer aos outros é prometer-lhes, não é prometê-los. Mas o pronome está colocado corretamente, porque ele está colocado depois do verbo. Então, essas armadilhas são comuns, porque quem escolhe a letra D de dado escolheu uma letra errada, mas não uma letra errada quanto à colocação pronominal. Uma letra errada com relação ao emprego do pronome. E a resposta de verdade é a letra C. Vou adiantar para você, porque o objetivo mesmo é discutir depois o que a banca valorizou, e as bancas não valorizam isso isoladamente. Todas as bancas têm o mesmo padrão de cobrança. Portanto, garantiria um dia útil de caminhada, não pode ser garantiria-o, porque é uma proibição famosa com relação à colocação pronominal. Resposta, letra C. Então, vamos perguntar a você se você reconhece verbo no futuro do pretérito. Mais ainda, se você já sabe que há uma proibição a respeito do pronome no futuro do pretérito. Que proibição é essa? Vamos ver. Garantiria-o já no início da semana é uma construção errada. E o garanti-lo-ia já no início da semana é a construção correta. Então, sabe qual é a proibição? É que se o verbo estiver no futuro do pretérito, a enclis é proibida. Não há exceção quanto a isso. E se nós não podemos usar enclis nem próclis, porque a frase começa com o verbo, vamos ter que usar mesóclis, que não é natural, ou seja, não faz parte da nossa fala no dia a dia, mas é a colocação pronominal perfeita, única possível nessa situação. Então vamos aos detalhes. O garanti-lo-ia é o verbo no futuro do pretérito e é o verbo que tem a enclis proibida ou tempo verbal com enclis proibida, por isso a mesóclis impõe-se. Se nós fizermos com o ele, ou seja, construir a frase colocando o pronome ele para começá-la, aí você tem liberdade para dizer ele o garantiria e liberdade para dizer ele garanti-lo-ia. Mas não tem lógica colocar o pronome após o verbo. Vamos de novo? A proibição? Você não usa o pronome átono após verbo no futuro do pretérito. Percebeu? Olhando os detalhes, o futuro do pretérito, novamente,
e a possibilidade de próclis, ele o garantiria, e a possibilidade de ênclis, as duas posições igualmente corretas, porque o pronome reto, ele, fazendo o papel de sujeito, tem mesmo colocação pronominal facultativa. Bom para você perceber, é qualquer pronome pessoal reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e até o pronome você. Se estiverem presentes na frase, você pode colocar o pronome átono antes e pode colocá-lo depois ou no meio. Nesse caso tem que ser mesóclise, tem que ser no meio. Tranquilo? Vamos insistir no futuro do pretérito, mas agora usando uma palavra atrativa. Olha, colocação pronominal passa obrigatoriamente pelo reconhecimento de palavras atrativas no momento da leitura. Por exemplo, quando você lê o já, você tem ou não tem consciência de que é um advérbio e consciência de que todos os advérbios funcionam dentro da frase como palavras atrativas. Portanto, já garanti-lo-ia no início da semana é erro gramatical. Isso por quê? Porque o já tem o poder de atrair o pronome oblíquo átono o. Já o garantiria no início da semana é próclis obrigatória. Vamos aos detalhes. Agora você tem o futuro do pretérito, mas você tem o já, que é advérbio, e é próclis obrigatória. E aí a pergunta é: quantas palavras atrativas você tem na cabeça? A língua tem uma série delas. Por exemplo, você pode aprender de acordo com a classe gramatical. Os advérbios têm mesmo esse poder de atração. Pelo menos uns 5 você tem de ter na cabeça. O já é um deles, o não também é famoso, o ainda é outro advérbio igualmente famoso. Então essas palavrinhas presentes na frase têm o poder de atrair o pronome para antes do verbo. Tranquilo? Então vamos para uma nova etapa. Vamos mostrar a você que a questão também cobrou o verbo no particípio e no infinitivo e cobrou na mesma frase. Assim, tinha proposto-me a fazê-los, o proposto-me é erro gramatical, o fazê-los é acerto. E agora, o que está em jogo para você deduzir que uma parte é errada e a outra parte é certa? Bem, se você disser tinha me proposto a fazê-los, aí tudo bem, a frase está perfeita. Essa frase que você percebeu lá numa das alternativas é uma frase correta, sem problema nenhum. Bem, o que está em jogo aqui é o particípio. Se você sabe reconhecer o particípio do momento da leitura, então anote a proibição. Não se usa o pronome átono depois do particípio. Ouvi de novo? Após o particípio, o pronome átono é proibido, não há exceção quanto a isso. É por isso que o proposto-me é errado. O proposto é o particípio do verbo propor e o me é o pronome átono colocado depois. Então é isso. Particípio tem ênclis proibida. Tranquilo? Já o fazê-los também tem uma regra famosa envolvendo fazê-los, porque é o infinitivo. E aí veja, se o verbo estiver no infinitivo, a ênclis estará sempre certa. Isso é tão sério que às vezes até há uma palavra atrativa na frase. E se há palavra atrativa, qual é a tendência de quem lê? Querer usar o pronome átono antes, mas pode ser depois também. Não se anula o poder da palavra atrativa, o poder da próclis, mas o pronome átono colocado após o infinitivo é perfeito, não há problema nenhum. Então, acompanhe uma frase valorizando o infinitivo e a palavra atrativa. Se você tivesse que escolher não se conter é ruim ou não conter-se é ruim, confesse, você ficaria com qual das duas colocações pronominais? Olha, você está normalíssimo se pensar que o não é palavra atrativa e que o pronome tem que ser colocado antes do verbo. É verdade, não se conter é uma construção correta. Mas como conter é infinitivo, o pronome depois também é correto. Portanto, uma regra bastante forte e bastante fixa. Se o verbo vier no infinitivo, o pronome depois é correto. A ênclis é correta, mesmo numa situação extrema como você está percebendo, mesmo com a presença da palavra atrativa.
Conclusão: você reconhece o não, sabe que é advérbio e é palavra atrativa. E reconhece que o conter é infinitivo e enclis sempre certa, mesmo que você tenha uma palavra atrativa. Tranquilo? Compreendeu de verdade? Já se inscreveu no meu canal? Se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Quem se inscreve ganha um professor particular de língua portuguesa. E claro, nós temos um vasto conteúdo gratuito à sua disposição todos os dias e comercializamos a assinatura anual, não de um curso, mas de vários cursos meus com um valor simbólico, é uma assinatura anual. Todos os cursos completos ficam à sua disposição durante um ano. Até a nossa próxima aula.